Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma transmissão ao vivo, mais uma live especial aqui pelo Facebook. Hoje o tema vai ser as lições de liderança da Copa do Mundo de Futebol 2018. Então esse é um tema que eu escolhi aproveitando a oportunidade que nós estamos vivenciando de uma competição tão importante, tão grandiosa e que muitos brasileiros são efetivamente apaixonados, que é o futebol. Mas eu não vou falar só de futebol, eu não vou falar só de seleção brasileira ou qualquer coisa do gênero. Eu vou falar sobre o que a gente pode tirar de ensinamentos, o que a gente pode tirar de aprendizado de uma competição tão importante que reúne profissionais de diversas atividades, de diversas áreas, e que a gente pode trazer lições e aprendizados para o nosso dia corporativo, para o nosso dia pessoal, para a nossa vida cotidiana. Então a ideia é poder compartilhar um pouquinho dessa minha visão, né, do que a gente pode tirar de ensinamentos, de aprendizados aí, dessa experiência, desse evento tão importante. E mais do que isso, poder compartilhar com você que está me assistindo agora ao vivo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E para você que estiver assistindo pela gravação, pelo YouTube, no qual todas as transmissões que eu faço ao vivo acabam indo também para o YouTube, para quem não tem a oportunidade de participar ao vivo junto comigo, poder assistir posteriormente. Então, esse tema de hoje é um tema aproveitando o gancho aí de uma competição que é a Copa do Mundo de Futebol da FIFA, e que eu tenho certeza aí que mesmo que para quem não acompanha futebol ou que esteja aí até decepcionado com a derrota do Brasil, né, que não esteja muito feliz com essa situação toda, é muito interessante a gente poder aí compartilhar algumas análises de um contexto geral de todo esse evento, do o que está dando certo, o que dá certo e o que não tem dado certo para alguns times, enfim, né? Então essa é a ideia de falar deste assunto, tá bom? Então só enquanto o pessoal vai chegando, sejam todos bem-vindos. Eu vou só atualizar aqui para eu poder também ir acompanhando junto com vocês aqui online, né? Então pedir só um pouquinho aí da paciência para aqueles que estão chegando agora, já desejando aí que seja aí uma transmissão interessante e que é importante que você possa compartilhar um pouquinho também a sua visão, né? Então dá um ok, dá um oi, que nem o Lucas, né, mandou aí um olá, manda um oi, de onde que você está, qual cidade que você está, alguma coisa que você... eu vou falar de algumas lições, né, que eu concluí aqui, que eu tirei aqui a respeito dessa questão da Copa do Mundo, mas eu gostaria também de ver você comentando que lições que você tira, o que você está tirando de aprendizado dessa Copa do Mundo de Futebol. O que dá para a gente tirar para o dia a dia da gestão de pessoas, da liderança? Quais são os ensinamentos que a gente pode levar para o nosso dia a dia? O esporte, de uma forma geral, ele nos traz muitos ensinamentos. Para aqueles que não sabem, não me conhecem ou não têm uma ideia um pouquinho da minha história como atleta até, né? Eu fui praticante de artes marciais, eu fui professor de karatê, eu fui instrutor, eu tive academia, eu tive diversos alunos. E uma das coisas que eu aprendi no esporte, que não só no karatê, outros esportes que eu pratiquei também, joguei vôlei, joguei basquete, fiz natação, enfim, joguei tamborel, que é um esporte muito comum em Santos, né, a cidade onde eu nasci. Então o esporte, de uma forma geral, ele traz muitos ensinamentos, muitas lições bacanas para o nosso dia a dia. Sempre nas minhas transmissões eu comento de algum livro que eu acho que é legal, né? Eu sempre comento de alguma referência que eu acho bacana compartilhar com você. E falando de esporte, falando de lição, falando de aprendizado, falando de liderança e como que o esporte pode ser importante para o nosso aprendizado, o livro que eu sugiro você ler, se você ainda não leu, é o livro do Bernardinho, do técnico de vôlei Bernardinho, chamado Transformando Suor em Ouro. É um livro fantástico.
traz ali uma história bacana que ele conta, né, de toda a trajetória dele como treinador, como atleta, como que ele se transformou num dos mais vitoriosos treinadores do esporte, do voleibol. E fala também, ele escreve, né, ele comenta também sobre a carreira dele como atleta, que ele mesmo menciona que ele não era, na época dele, né, o maior jogador da posição que ele tinha, mas ele... tamanho esforço, tamanho desenvolvimento, tamanho a vontade dele de querer ser um jogador da seleção brasileira de vôlei, ele se dedicava ao máximo, mais do que aqueles outros que tinham muitas vezes mais talento do que ele, que tinham mais habilidades do que ele. Então isso já é até uma dica, né, para a gente começar a falar aqui das lições de liderança da Copa do Mundo de Futebol, essa referência que eu estou dando agora do técnico Bernardinho do vôlei. Então não adianta ser um profissional, não adianta ser uma pessoa, um atleta ou um profissional dentro da empresa, aquela pessoa que tem um talento maravilhoso, tem uma competência para desenvolver certas atividades, se não houver dedicação, se não houver pontualidade, se não houver engajamento, se não houver comprometimento, se não houver ética, respeito, uma série de valores comportamentais que são talvez até mais importantes do que efetivamente o talento. Ok? Então, essa é uma das coisas que eu acho interessante comentar, principalmente porque a gente viu aí nos jogos, né, da Copa do Mundo, falando de todas as seleções envolvidas, não apenas da seleção brasileira, mas de todas as seleções envolvidas, muitos atletas aí que chegaram com um nome enorme, né? Com um status de que vai arrebentar na Copa, que vai fazer e acontecer, que vai ser o grande nome da Copa do Mundo. E uma boa parte deles passou em branco. Uma boa parte deles não fez aquilo que se esperava dessas pessoas. Então isso já mostra, é um dos aspectos que eu quero comentar com vocês a respeito do que acontece dentro das organizações. Quer dizer, não adianta vir, né, dizendo, não, eu sei, eu faço, eu conheço, etc e tal, e aí? O que você está mostrando no teu dia a dia? Quais são os resultados que você está apresentando para a organização? Qual o seu desempenho em campo? Qual o seu desempenho nas metas da organização? Então vejam, nome não ganha campeonato. Nome não faz você ser promovido. Nome, currículo, não faz com que você alcance o sucesso, alcance a realização no seu negócio. Então, é muito importante você se destacar também, não só pelo seu talento, pelas suas capacidades, pelas suas competências, mas também e talvez até principalmente pela sua atitude. Então, a gente viu, como eu falei, vários jogadores, aí eu vou citar alguns nomes, eu sei que algumas pessoas gostam mais de um, gostam mais de outros. Aliás, escreve aí, quem que para você até agora, mesmo que já tenha saído, quem que para você foi o grande jogador, ou o grande atleta, o grande cara dessa Copa do Mundo até agora? Quem foi? Tá? Isso ajuda a gente aí construindo aqui uma apresentação interativa, né? Fazer com que seja interessante aí para todo mundo. Então, participe aí. Bruno, parabéns, França, né? Tá aí na final. Então, para você, quem que foi o atleta que assim mais se destacou, independentemente de tenha chegado até as finais, aí até as seleções que estão para disputar a final, mas que atleta, em termos disso que eu estou comentando agora, né, em termos de atitude, de postura, de chegar e de repente mostrar, falar, olha, tudo bem, a gente pode até não ter vencido, mas estamos aqui, eu me posicionei, eu estou lá, eu fiz, eu motivei, eu trabalhei com a equipe, etc e tal. Então, esse é um dos pontos que eu quero levantar das lições que a gente tem dessa Copa do Mundo. Nome, fama, não resolve. Então, não adianta ter um nome bacana, ser um profissional super, né, estiloso, que não é isso que vai resolver dentro de campo. Não é isso que vai resolver dentro da empresa. Então, é preciso efetivamente ter atitudes condizentes, valores condizentes, ok? Muito bem. E comente também aí o que para você são
características que você considera importantes, né, em termos de lições que você está tirando dessa Copa do Mundo. Bom, então, outra coisa que eu marquei aqui para comentar, e que aí tem especificamente uma percepção minha, né? E aí é legal você, à medida do que você estiver ouvindo, concorda, não concorda, vamos construindo, né, as opiniões. Na seleção brasileira de futebol nós tivemos uma situação curiosa, que eu não me lembro de ter visto em nenhuma outra seleção que estava nessa Copa do Mundo. Nós não tivemos um único capitão. Então, a cada jogo, o técnico da seleção brasileira escolhia um jogador para ser o capitão. Isso no começo eu achei estranho, achei esquisito, né? Uma situação, poxa, você não tem um líder que vai comandar, que vai ser aquela pessoa, que vai ser a referência para os demais jogadores. O que acabou acontecendo, isso é a minha visão, né? Obviamente. O que acabou acontecendo é que você acaba, com uma decisão como essa, deixando a cada jogo um jogador ser o capitão, ou seja, aquele que toma as frentes, que vai, que conversa, que chama, que decide. Pelo menos esse é o papel do capitão, ok? É o líder dentro de campo. E que muitas vezes não é o líder só dentro de campo, mas é aquele jogador que tem por si só uma liderança perante a equipe. Quando você, como fez o técnico da seleção brasileira, tira esse peso, essa característica, você acaba até de uma certa maneira pulverizando, perdendo o efeito desse papel, perdendo a essência dessa atividade que é ser o capitão da seleção. Então você imagine que numa empresa, não conheço nenhuma empresa que faça isso, mas enfim, a cada semana você tem um líder no setor. A cada semana você tem um gestor desenvolvendo, conduzindo de uma maneira diferente. Não acredito que isso funcione pela minha experiência, pela minha formação, pelo trabalho que eu desenvolvo de gestão, de liderança. Isso acaba deixando os liderados confusos, porque cada um tem um jeito, uma maneira, uma personalidade, uma forma de conduzir, de trabalhar, de levar, de tocar, enfim, de estimular. Então isso, no meu entendimento, foi uma das coisas que eu achei estranha na maneira de condução de uma equipe, não ter a clareza de um capitão. Esse capitão acabou, em alguns momentos na seleção brasileira, se definindo não pela braçadeira, não pelo título, não pelo cargo. O que acontece dentro de algumas empresas, né? Às vezes o gerente, o supervisor, o coordenador tem o título, mas quem comanda nem sempre, quem faz, quem movimenta nem sempre é aquele que tem o título, não é assim? Então, só que quando você junta o título com o reconhecimento da equipe, aí você tem verdadeiramente uma liderança forte, né? A Daniela fala que é de Osasco, né? E os liderados perdem totalmente a referência. É o que eu percebi, é o que eu senti exatamente a respeito desse tipo de postura que foi tomada pelo comando maior. Por outro lado, falei dessa característica, né? Falei desta condição que foi colocada aí pelo técnico da seleção brasileira, e ao mesmo tempo achei muito interessante no momento em que o Brasil teve uma vitória sobre o México, e aí foi para a entrevista o Neymar, o principal jogador da seleção brasileira na época, no momento, e o técnico estava junto. E aí fizeram a pergunta, tentando induzir o jogador a uma situação delicada, tentando fazer com que ele ficasse numa situação de uma resposta delicada, né? De que o técnico da outra seleção havia falado dele, e que etc e tal, o que ele se posicionava, o que ele achava tal. Naquele momento, o técnico da seleção brasileira, o Tite, vem, assume a frente e se posiciona à frente do seu jogador, ali sim, tomando uma atitude efetivamente de liderança e dizendo, batendo no peito e dizendo, não, técnico fala com técnico, jogador fala de jogador, e assim por diante. Então, resumindo, cada um no seu quadrado, cada um na sua atitude. Ali sim, ficou clara uma atitude de liderança, ficou clara uma postura de estabelecer, não vamos criar aqui um ambiente
de falatório, de fofoca, né? Que um fala do outro. Transporta essa situação para o ambiente empresarial, para o ambiente profissional. É um gestor de uma área que vem falar de um funcionário, esse funcionário rebate. Quem tem que tratar em nível de gestão, falando de gestão, é cada um, né? Gestor com gestor, colaborador com colaborador. Então, neste momento, eu achei que a postura foi um aprendizado interessante. E foi muito bem. Se posicionou de uma maneira extremamente coerente, né? Então, achei que ali foi uma bela lição de como conduzir determinadas situações, como que se corta uma fofoca, como que se corta uma situação que poderia levar a uma interpretação errada, né? Ou uma situação, deixar aquele atleta ou aquele funcionário, né, numa situação delicada. Imagina que um gestor de uma área vem falar mal do seu funcionário. Ele vem, comenta com você, não, porque olha, o fulano, ele fez isso, fez aquilo, tal. O papel do gestor nesta hora não é nem dar crédito para o gerente, para o gestor da outra área, e nem atacar o seu funcionário, e nem defender o seu funcionário. Ok, você está falando isso? Ótimo, vou levantar, vou verificar, vou ver, e depois eu retorno e falo com você. Então, nessa hora, é muito importante o papel do gestor, o papel do líder, ter um papel de saber separar cada situação, não se deixar envolver, né, pelo falatório, pelas informações, por aquilo que não se tem ainda uma certeza, ok? Muito bem, para todos que chegaram depois, sejam todos bem-vindos. A voz está começando, que está um friozinho aqui, né? Então a voz começa a ficar um pouco rouca. Vamos hidratar para ficar melhor. Muito bem. Falei então da questão que nome não ganha jogo, falei da questão do capitão, né? Os grupos, as pessoas que convivem em grupo, elas precisam ter a referência de um capitão, elas precisam ter a referência de um gestor, elas precisam ter a referência de um líder, né? Então, o título, o cargo, não lidera. Não é isso que lidera. Mas ele é uma referência. Então, se eu tenho na posição de capitão, de gestor, de líder, de gerente, de gestor, uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu acredito, com certeza esta pessoa vai conseguir desenvolver um aprendizado junto à sua equipe. Tá gostando? Tá legal até aqui? Vai dando um joinha, vai comentando ali, vai dizendo o que você pensa a respeito. Eu fiz uma pergunta: qual jogador, para você, no seu entendimento, está sendo ou foi até então um destaque como líder? Líder dentro da sua equipe, líder da competição até agora, alguém que se destacou, alguém que, como postura, tá? Não apenas como um atleta em termos de desempenho técnico, né? No seguinte, fez mais gols, coisas do gênero, mas alguém que teve uma postura de liderança. Eu tenho um atleta que eu sei que ele é bem polêmico, né? Eu sei que ele é um atleta que tem gente que adora e tem gente que odeia. Aliás, a grande competição é entre ele e o outro, né? São os dois grandes vencedores dos prêmios de melhor jogador de futebol nos últimos, se não me engano, 10 anos, né? O Cristiano Ronaldo e o Messi. Eu vou falar do Messi do Cristiano Ronaldo enquanto esse líder que eu estou comentando agora. Ele demonstrou, né, pelo menos nas partidas que eu acompanhei, naquilo que eu consegui observar dele dentro de campo, dentro do convívio com os atletas, estimulando, dando força, dando apoio. A seleção de Portugal, uma seleção tecnicamente no todo, uma seleção fraca. Ele como grande destaque, mas mais do que a questão técnica, mais do que a condição técnica, como um líder, como um atleta que ia lá, chamava os colegas, que estimulava, que tentava levantar o moral, que sabendo que ele é uma referência, que ele é considerado o melhor jogador do mundo. Então, assumiu a atitude de capitão, de líder, de gestor e se posicionou perante os seus colegas. Então, vejam, isso é uma atitude que a gente vê em algumas pessoas, né, sabem da responsabilidade e assumem.
O contrário aconteceu com o Messi, né, o argentino, não criticando os jogadores, atletas, posturas, né, apenas mostrando algumas diferenças, que é um brilhante jogador, um jogador acima da média, um profissional com talento inquestionável, porém, sem essa característica, sem essa pegada de um gestor, de um líder, de um cara que vai lá, que movimenta, que mexe. São características diferentes. Como atleta, como habilidade, provavelmente, creio eu, Messi muito acima de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um atleta extremamente esforçado, dedicado, mas com essa pegada mais de gestão, de assumir a responsabilidade de fazer a coisa acontecer. Então, essa é uma outra lição que a gente pode tirar. Não vou nem falar de jogadores brasileiros para não gerar polêmica, mas a gente viu isso em outros atletas também, né? Algumas pessoas com um comportamento mais mais quietinho, né? Outros já mais de se posicionar, de se colocar, de movimentar. Isso é uma postura que se espera de um gestor. Claro que cada um dentro das suas atividades, cada um dentro do seu perfil, cada um dentro da sua área técnica, cada um dentro da sua característica de comportamento. Então, esse é um grande aprendizado. Temos diferentes maneiras de gerenciar, diferentes maneiras de lidar com as pessoas. Eu falei do livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Em alguns momentos do livro ele comenta exatamente isso. E é muito interessante, se você tiver a oportunidade de ler, se já leu, reler, porque ele fala exatamente isso, como técnico, né, como aquele que vai conduzir uma equipe, ou pense num gestor, numa empresa, ele tem que entender as características de cada jogador. O líder numa empresa tem que entender as características de cada funcionário. Como é que cada um reage a uma maneira como você cobra uma meta, a como você estimula determinados profissionais a realizar certos objetivos, como que eles aprendem, como que eles adquirem informações e colocam essas informações em prática. Então é muito importante que o treinador, no caso do esporte, que o gestor, no caso da empresa, consiga entender os seus funcionários e os seus atletas. Essa é uma outra lição que a gente pode tirar. Quer dizer, como que eu estou me adaptando para a equipe com quem eu convivo no meu dia a dia, ok? Vamos lá. Outro item que eu separei. O mundo mudou. Eu venho falando isso em várias transmissões, em várias lives que eu tenho feito. O mundo mudou, está mudando. O futebol mudou. As equipes mudaram. Foi-se o tempo em que algumas equipes dominavam o cenário mundial do futebol. Foi-se o tempo em que se liderava as pessoas de uma determinada maneira e aquilo funcionava para todo mundo. Então, outro grande aprendizado que podemos tirar do esporte, da Copa do Mundo, é que estamos vivendo uma grande transformação. Eu preciso aprender mais, observar mais, estudar mais, estudar meu concorrente, estudar os meus parceiros, estudar as pessoas com quem eu convivo, entender mais de gente para poder acompanhar essas transformações. Então veja, o mundo está mudando, o futebol está mudando, equipes que eram tidas como as grandes, né, hoje em dia estão sendo equiparadas a seleções que antes eram medianas ou até ruins. As empresas estão passando por uma transformação muito semelhante. E pessoas estão mudando, estão buscando têm novas necessidades, as pessoas têm novas demandas no dia a dia, elas querem ser tratadas de uma maneira diferente. Então, é preciso, como gestor, aprender a lidar com essas transformações também. Não dá para lidar com as pessoas da mesma forma que se fazia há 10, 20, 30 anos atrás, ok? Muito bem, deixa eu só ver como é que nós estamos aqui de tempo e vamos em frente. Dá um joinha se estiver gostando, dá um coraçãozinho se estiver legal, deixa o seu recado, deixa seu comentário para a gente ir podendo fazer com que essa transmissão seja o mais interativa, o mais legal possível. Se você está assistindo a gravação,
Deixe o seu comentário aí no YouTube também, tá bom? Então, se você está assistindo ao vivo, escreve agora aqui para mim. Se você está assistindo a gravação, de qualquer maneira, deixe o seu recado também, que depois eu respondo, tá bom? E vamos lá. Outro item que eu separei aqui é a questão de que no esporte e na empresa, o jogo é coletivo. Essa é outra grande lição que a gente pode levar para o nosso dia a dia. O jogo é coletivo. Não ganha sozinho, ninguém ganha sozinho. Aquele que quer fazer a jogada mais maravilhosa, a jogada perfeita, a jogada de efeito, ou quer se destacar por alguma outra característica sozinho, não vai conseguir alcançar os resultados desejados. Então, é só acompanhar as equipes que têm lá um ou outro atleta, um ou outro jogador que é popstar, que é um ídolo, que joga sozinho, e o restante da equipe falta qualidade, falta empenho, falta competência técnica, não vai chegar lá. Na empresa é a mesma coisa. Não adianta eu ter um gestor ou algum profissional que seja excepcional. Se o restante da equipe, o restante dos profissionais, as outras pessoas forem meia boca, for mais ou menos, se não tiver senso coletivo, se não houver espírito de trabalho em equipe, em que as pessoas entendam que o bem maior a ser alcançado é o resultado da organização e não o resultado individual, não a meta de uma área, não o desempenho de um profissional, não o alcance de um objetivo próprio. Então, essa noção, essa ideia e a prática de que o jogo é coletivo é fundamental para o sucesso. Pense na empresa que você trabalha ou numa empresa que você já trabalhou. Não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar, de ter a oportunidade de ter algum gestor que ele era, ou queria ser, ou imaginava ser, ou tentava ser, o grande destaque da organização. É só ele. Então, quando vence, ele vence. Quando perde, os outros perdem. Isso é muito comum. A gente vê situações assim no esporte, vê situações assim em algumas empresas. Infelizmente, pessoas trabalhando em causa própria, em benefício próprio, em objetivos particulares. E, obviamente, que esse tipo de profissional, esse tipo de situação vai levar a empresa, vai levar o profissional e a empresa a um fracasso, a não atingir os seus objetivos finais. Então lembre-se, tanto no esporte, claro que falando de esportes como futebol, vôlei, basquete, qualquer esporte coletivo, o jogo é coletivo. Assim como na empresa, o resultado final é coletivo. Não adianta uma área fazer o seu melhor. A área de vendas vai lá e vende pra caramba se a área de produção não está preparada para produzir aquilo que foi vendido. Ou vice-versa. A área de produção é extremamente eficaz, tem uma produtividade maravilhosa se a área comercial não consegue dar conta de vender tudo aquilo que a empresa, todo aquele potencial que a empresa tem para fabricar, para desenvolver. Ou a área de recursos humanos não consegue colocar as pessoas e preparar, não consegue colocar as pessoas mais qualificadas ou desenvolver essas pessoas para se tornarem mais qualificadas. E assim por diante. Então vejam, para o bom resultado de uma organização, é preciso entender que o jogo é coletivo. Toda a empresa precisa estar jogando junto. Não adianta ter uma área indo super bem, o gestor mandando bem pra caramba e a outra área mandando mal pra caramba. Eu já trabalhei em empresas assim. Eu já trabalhei em empresa onde um ou outro departamento ia muito legal e tinha outros que constantemente com problemas, constantemente com algum profissional que dava algum problema, que se relacionava mal com outras pessoas, que tinha dificuldade para entregar nos prazos e assim por diante. Então veja, muito importante, desenvolver o senso coletivo da organização. Como que se faz isso? Pensa, como é que os times de futebol, como é que os outros esportes que têm jogo coletivo, o que eles fazem para desenvolver esse senso? O que eles fazem para performar melhor? Qual é a resposta? Você que já atuou ou atua, ou tem alguma atividade, alguma relação com o esporte, qual é a forma para se fazer com que
o resultado coletivo seja desenvolvido, seja aumentado, elevado, numa performance melhor? A resposta é simples. Treinamento. Treine sua equipe. Desenvolva treinamentos contínuos. Faça com que as pessoas entendam continuamente o papel delas, o que se espera delas, o que elas precisam alcançar, como elas vão fazer, como que elas podem melhorar o seu desempenho, qual o grau de excelência que elas precisam atingir, aonde elas estão. Então vejam, desenvolvimento contínuo das pessoas. Não adianta contratar uma palestra uma vez por ano. Não adianta dar um treinamento de atendimento ao cliente uma vez por ano ou a cada 3 anos. Ou quando algum cliente reclama do atendimento da empresa. Treinamento e desenvolvimento tem que ser contínuo. E não só em áreas, em assuntos específicos, técnicos, competências técnicas. Mas é necessário desenvolver atividades coletivas. Não só com o treinamento tradicional, mas reuniões com a equipe, celebrações com a equipe. Na sua empresa, se celebra quando se conquista alguma coisa importante, quando se fecha um contrato novo, quando se atinge uma meta, quando se realiza algo que foi desejado ou foi superado. Então, é muito importante que o gestor use sua criatividade, busque no mercado exemplos para poder trazer para a sua organização. Puxa, Rogério, mas eu não tenho ideia do que fazer para aumentar, estimular a equipe a trabalhar mais unida. Pesquise outras empresas, converse com as pessoas, troque ideias, faça network, vá em eventos, comente com elas, busque um aconselhamento profissional, leia, se informe. Gente, tem tanta coisa disponível no mercado, não é possível que as pessoas ainda não consigam fazer com que suas equipes tenham uma performance melhor. Ou seja, precisa desenvolver a continuidade. Não adianta fazer esporadicamente. Por que eu estou fazendo essas lives, essas transmissões com frequência? Porque não adianta fazer uma a cada um mês. As pessoas esquecem. Ok, toda semana, nem todo mundo consegue acompanhar, por isso que eu disponibilizo no YouTube. Não consegue assistir ao vivo? Assiste a gravação depois. Não conseguiu assistir tudo? Assiste depois. Vê o que dá para você extrair de mais importante para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua vida pessoal. E é assim que a gente se desenvolve, com o aprendizado contínuo. Então, tá aí mais uma dica do esporte. Do lado esportivo que a gente traz para a vida profissional. Eu comentei, eu fui professor de karatê, fui atleta, cheguei a participar de várias competições, algumas venci, outras não, faz parte da vida esportiva, vencer e perder, para isso precisa estar lá. Mas como professor de karatê, talvez eu digo que eu até acredito que eu aprendi mais ainda como professor até do que tanto como um atleta. O Bernardinho também comenta muito isso no livro dele, que eu já mencionei. Mas um dos grandes aprendizados nisso tudo foi perceber que para desenvolver nos meus alunos, nos meus atletas, o nível de excelência que eles alcançaram, na época, os meus alunos, a gente ia para competições praticamente ganhando todas. Por quê? Porque, óbvio, eles eram bons, os atletas, os meninos eram bons, mas não adianta ser bom, não adianta apenas ser tecnicamente bom, é preciso ter desenvolvimento, espírito coletivo. Tinha às vezes que um ganhava, ficava feliz, o outro não, ficava triste, mas um dava um apoio, um suporte ao outro. Isso é o senso coletivo, ok? Muito bem, o próximo item que eu coloquei aqui, é o último que eu vou mencionar, falar sobre 3 coisas. 3 atitudes que eu tenho certeza que fazem uma grande diferença. Estou só vendo o tempo, como é que está, Essa é uma live um pouco mais curta, que eu acho que tem algumas coisas interessantes que eu já trouxe, esperando aí você deixar o seu comentário do que você viu, do que você acompanhou aí, o que você achou legal, e a gente vai seguindo, tá bom? Então deixa aí o seu comentário, que lição de liderança
você tirou ou tem tirado da Copa do Mundo de Futebol 2018? Escreve aqui nos comentários, assim fica fácil, eu vou interagindo com você também. Vou falar do último item que eu separei, das lições de liderança. Uma coisa que não só no futebol, não só nessa Copa do Mundo, mas serve para todos os esportes e que a gente pode levar para o nosso dia a dia profissional. Errar, reconhecer e corrigir. Vou repetir. Errar, reconhecer e corrigir. Como gestor, você já errou. Como funcionário, como marido, esposa, filho, pai, mãe, você já errou. Errar faz parte. Para errar é preciso tentar, é preciso fazer, é preciso ter atitude. O fato não está no errar, mas está no reconhecer o erro, assumir a responsabilidade do erro. Perceber o erro, enxergar o erro, reconhecer este erro e corrigir. Esta capacidade de assumir o erro e trabalhar no sentido de performar melhor, de fazer diferente, de mudar a atitude, de tentar de uma outra maneira, de escolher outras opções, é uma das grandes características dos grandes líderes, das grandes personalidades. Então, aquele que erra, não reconhece, que empina o nariz, que não assume, que não se posiciona, que não tem a humildade para perceber que todos podem errar e que o erro faz parte do aprendizado. Agora, é claro que errei, não corrigi, errei de novo e errei mais uma vez, aí entra nessa situação que eu estou comentando agora de aprendizado. Erro, percebo, reconheço e vou, à medida do possível, corrigindo e mudando uma postura, uma maneira de lidar e assim por diante. Já tive profissionais com quem eu trabalhei, pessoas que me inspiraram a ser um profissional que eu sou hoje, na área que eu atuo hoje, como palestrante, como mentor de carreiras, como treinador em empresas. E uma das grandes lições que eu levo para a minha vida profissional e que eu aprendi também no esporte, aprendi tanto no esporte quanto na vida profissional, foi exatamente uma das grandes lições foi exatamente esta, né? Que na vida a gente vai ter situações que, puxa vida, imaginei fazer de um jeito, aconteceu de outro, ou ia fazer de uma maneira, fiz de outra, enfim, não deu, falhou, deu errado, deu ruim. É nessa hora que a gente realmente percebe o que diferencia um bom gestor, um bom profissional, daqueles que estão na média ou na mediocridade, ok? Enfim, essas são algumas das lições de liderança que eu separei da Copa do Mundo de Futebol 2018. Eu não sei se você teve alguma outra percepção. Eu falei aqui, eu vou dar uma repassada rápida, eu falei aqui sobre a questão da importância de ter um comandante claro. Quem é o dono do negócio aqui? Quem é que manda no negócio aqui? Tem gente chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, ok? Então eu estou chegando ao final dessa transmissão, quem me acompanhou desde o início, eu vou só dar uma recapitulada e se alguém ainda quiser deixar o seu comentário, é muito bem-vindo, dizendo aí, escrevendo o que mais marcou para você, que tipo de lição você tira dessa Copa do Mundo, em termos de aprendizado, algum profissional, algum atleta, técnico, ou enfim, alguém que você viu se destacar positivamente, né? E eu falei então, nessa transmissão eu comentei sobre a importância de ter um comandante, a importância de ter um líder claro, aquele líder que assume, que põe a braçadeira, que assume a responsabilidade e que tem uma postura de gestor, né? Nome não ganha jogo, tá me pedindo se eu posso disponibilizar. Essa live, ela fica disponível no YouTube sempre no dia seguinte, ok? Então ela é transmitida terça-feira às 21 horas ao vivo e no dia seguinte fica disponível no YouTube. É só entrar no meu canal do YouTube,
www.youtube.com/palestrante Rogério Martins, que você vai ver não só essa live, como todas as outras que estão disponíveis por lá também. Eu vou escrever aqui para ficar fácil para quem não sabe ainda qual é o meu canal do YouTube e pode assistir depois com calma, tá bom? Tá aí. Muito bem. Então, deixa eu ver só se eu escrevi certinho, ok, tá aí, tá o link para o canal do YouTube, www.youtube.com/palestrante Rogério Martins. Todas as lives, todas as transmissões que eu tenho feito aqui no Facebook ficam disponíveis no dia seguinte, integral, sem corte, sem edição, que é efetivamente para você poder aí curtir tudo que a gente comentou, trocou, compartilhou de ideias e de informações, ok? Muito bem, então, fechando a live, recapitulando, eu falei da importância de ter um capitão, nome não ganha jogo, não adianta ser a pessoa que tem um baita currículo, que tem um nome bacanão, mas que na hora não toma atitude, que não faz a diferença, que pipoca, né? Que não faz aquilo que se espera dele. Falei das mudanças no mundo, o futebol mudou, as empresas mudaram, a maneira de liderar mudou, é preciso se atualizar, é preciso estar constantemente buscando conhecimentos novos, se adaptando, pesquisando, estudando, participando de várias atividades diferentes, ouvindo pessoas diferentes. Você vai ouvir coisas que vão te agradar, coisas que não vão te agradar, você vai ver coisas que você vai fazer sentido para você e outras que não. Tudo isso é aprendizado, ok? Outra coisa que eu falei é que o jogo é coletivo, então é importante também entender que no esporte, como na empresa, o coletivo é que faz a grande diferença, então é necessário entender, desenvolver, como desenvolver essa noção do coletivo. Se você é gestor, se você lida com pessoas no seu dia a dia, desenvolver essa capacidade de lidar com o coletivo. Existe aí diversos conhecimentos, não é o conteúdo específico dessa live de hoje. A questão do gestor, do líder, assumir a sua postura. Então eu falei da questão do Tite numa das entrevistas em que foi feita uma pergunta meio sacana para o Neymar e ele assumiu a frente e não deixou o jogador se expor. Então um líder de verdade, ele assume a responsabilidade perante a sua equipe, ele não expõe os seus colaboradores, ele não expõe a sua equipe, ele assume a responsabilidade. Depois nos bastidores, ele pode ir lá, discutir, conversar, enfim, mas ali na frente de todo mundo, ele é o responsável, ele não pipoca. E por último item, eu falei de 3 características importantes. Saber errar, né, que errar faz parte do jogo, perder faz parte do jogo, ou portanto errar faz parte do jogo, mas reconhecer o erro, perceber o erro, entender o erro, analisar o erro e depois reconhecer e depois corrigir este erro. Assumir uma postura de resolução e não uma postura de quem foi? Quem é o culpado? E o fulano é que prejudicou. Aqui não funciona porque fulano... Esse tipo de atitude, esse tipo de postura não resolve. É preciso ter uma atitude assertiva, pontual, direta na solução do problema. E para o gestor, isso é fundamental. Porque na equipe é muito provável que ele tenha essas pessoas que ainda não entenderam que para crescer profissionalmente, para ter uma carreira brilhante, é preciso ter uma postura, uma atitude, uma postura assertiva. Sem mimimi, sem ficar caindo, fazendo agora umas comparações, né? Sem ficar caindo, sem cair, levou um chute no braço, põe a mão na cara, né? E chora e tal. Atitudes verdadeiras, atitudes efetivamente de profissionais. Isso é o que faz a diferença para todos nós, tá bom? Então, convido você mais uma vez a se inscrever, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, que eu já mencionei, www.youtube.com/palestrante Rogério Martins. Eu já escrevi aqui no Facebook o link, se inscreva no meu canal. Todos os vídeos estão lá, todas as transmissões que eu já fiz estão lá, as próximas também. Espero que esse conteúdo tenha sido interessante, tenha sido útil e eu estou preparando novos assuntos aí para você
nas próximas semanas. Um dos assuntos, eu tenho certeza, várias pessoas estão me pedindo para eu falar desse tema. Eu estou elaborando, eu quero tratar ele com muito cuidado, com muito carinho, mas como lidar, ou como trabalhar, ou como lidar com um chefe idiota. Né? Acho que é um assunto bem legal para a gente tratar aqui, né? Já várias pessoas me pedindo, pô, você não vai falar desse assunto? Eu falei, calma, calma que eu estou elaborando algumas coisas ainda para poder falar assim, sem ser uma coisa agressiva, né? Sem ser um muro de lamentações, mas enfim, eu tenho certeza que vai ser, aí, os próximos assuntos vai ser interessante. E se você tiver sugestões de outros temas, de outros assuntos que você acha legal eu estar falando, compartilhando, dividindo com você, escreve aqui nos comentários do Facebook, ou escreve nos comentários do YouTube, ou manda uma mensagem para mim, que eu vou ter o maior prazer em saber aí quais assuntos são interessantes para a gente poder dividir e compartilhar, tá bom? Grande abraço para você, te espero na próxima transmissão. Até!